Creio que é um momento importante de fazer reflexões mais além da conjuntura convencional, tradicional, mas pensando possibilidades históricas. E eu começaria exatamente por isso, resgatando uma declaração sua inicial sobre o imenso patrimônio histórico que o PDT tem, o trabalhismo tem, precioso, mas você dizia que era preciso fazer um resgate dessa memória ideológica. Eu começaria a partir daí. Há pouco tempo comentava com o Mauro que Leon Trotsky havia feito um comentário sobre Getúlio Vargas e Cárdenas, considerando-os, os dois, fenômenos progressistas e com potencial revolucionário. Ele dizia que Vargas e Cárdenas, no México, eram uma espécie de bonapartismo sui generis, com grande carga de transformação revolucionária, e que os setores revolucionários, de esquerda, progressistas, deveriam apoiar tanto a Getúlio Vargas como a Cárdenas. Veja bem que, historicamente, o stalinismo esteve contra Vargas. Por aí se dá uma visão da história. Naquele terceiro período da Cominter, grandes equívocos foram feitos em nome de uma construção que negava o potencial revolucionário que surgia em várias partes, mas sobretudo na América Latina, com esse nacionalismo revolucionário, corporificado em Cárdenas e também em Vargas. Bom, hoje nós vivemos uma nova crise. E naquela etapa, a saída que Vargas deu à crise que havia se instalado no capitalismo a partir de 29, em Nova York, nos Estados Unidos, foi sair para frente. Aproveitar a crise e transformá-la em possibilidade transformadora, que foi o levante revolucionário de 30. E a mudança total, criando uma outra possibilidade, fundando as bases de uma nação de fato. Vejamos que Vargas foi capaz de fazer intervenções construtivas na indústria naval, na indústria aeronáutica, na indústria de motores, nas áreas da cultura muito caras ao PDT, ao trabalhismo. Por exemplo, criou o Instituto Nacional do Cinema Educativo, trazendo Roquete Pinto e Humberto Mauro ao mesmo tempo. Fundou a Rádio Nacional, deu uma outra face à Rádio Nacional. Criou o jornal A Última Hora, que nos faz tanta falta hoje. Hoje aí, qualquer frase a mais abjeta que seja de Gilmar Mendes é transformada em manchete, 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 um dilúvio de manchetes que são apenas agressões informativas, terrorismo mediático, quando nós não temos nenhuma possibilidade de responder. Aqui estão dois, Salomão e Mauro, que trabalharam na última hora. O Salomão em Minas, o Mauro no Rio, né? Em Minas também? É. Então, quer dizer, experiências vivas. E em São Paulo também. Quer dizer, essa possibilidade está presente para resolver e está na nossa história. Não estou abstraindo, não estou inventando. Quer dizer, o trabalhismo tem nesse patrimônio precioso de iniciativas, de história, a criação de uma rádio do esporte, um jornal do esporte, uma ideia de cinema educativo, né, com as duas maiores cabeças cinematográficas que nós tínhamos então, comunicativa, que o Roquete Pinto era mais do que isso, ele era um grande pensador e filósofo de várias temáticas, né, e criando também possibilidades de fundar uma nova política externa. De certa forma, a política externa do governo Lula continua aspectos de Vargas e de João Goulart também, naquele sentido, nesse sentido, e é o que ela tem de mais positivo, tirando algumas frases perigosas que o chanceler patriota tem dito recentemente, como, por exemplo,
que, em hipótese, a Síria é detentora de armas de destruição em massa. Um perigo, principalmente um chanceler brasileiro falando, e disse que era em hipótese. Ora, bolas, um país foi destruído, o Iraque, quando se falou isso. Colin Powell disse que havia armas de destruição em massa e isso justificou uma fraude informativa, justificou a destruição de um país. Um chanceler brasileiro não pode dizer uma coisa dessa natureza. Mas eu dizia que o nacionalismo revolucionário de Vargas, ele tem correspondência em vários outros países da América Latina, e esse é um potencial que nos permite hoje valorizar o trabalhismo a despeito das dificuldades do partido, que aí já é uma outra temática. Você já falava alguma coisa sobre isso, eu creio que é um tema mais complexo, mas eu queria lembrar o seguinte: hoje o nacionalismo revolucionário ele é o protagonismo na Venezuela. Chávez é um grande admirador de Vargas, grande admirador, já tive a oportunidade de vê-lo falar sobre isso, comigo inclusive, sobre a importância de Vargas para ele. Veja que ele iniciou a sua trajetória não apenas fundando uma corrente revolucionária no interior das Forças Armadas, mas também tentando aquilo que foi feito com Vargas com mais sucesso, no Levante Popular de 30, com muito mais sucesso. E o Prestes não entendeu, porque foi levado pelo Stalin a não apoiar, porque era um dos grandes erros monstruosos do stalinismo, que levou o Partido Comunista Brasileiro a opor-se e a hostilizar o varguismo e sua característica progressista. Mas veja, lá também não tinha partido. Vargas não tinha partido, lá também não tinha partido. Na Venezuela não tinha partido. No Equador, Rafael Correa não tinha nenhum partido, teve maioria na Assembleia Constituinte, sem partido, mas ele resgata a memória ideológica nacionalista revolucionária do povo equatoriano, das maiores experiências feitas, que foram feitas lá, que Alfaro, o grande líder Alfaro, como é também ainda o grande líder na memória do povo colombiano, Gaitán, né? E a Cristina Kirchner, com Néstor Kirchner, que é o peronismo, que seria uma correspondência com o varguismo, o trabalhismo fundado aqui, né? Que também não tinha partido. Não tinha partido. Foi um ajuntamento, foi uma coisa improvisada, inventada. Na Bolívia tem partido? O MAS não é um partido. Mas era a recuperação de ideias transformadoras da Revolução de 52. Ou seja, a América Latina está num processo de transformação, de recuperar a soberania sobre suas riquezas minerais, sobre a sua economia, sobre a sua história, sobre a sua cultura, instalando movimentos que nem sempre os partidos entenderam. O Partido Comunista em Cuba não tinha entendido a Revolução de Fidel Castro, só depois entendeu. O Partido Comunista na Nicarágua não entendeu a Revolução Sandinista, e até hoje não entende. O Partido Comunista Mexicano, responsável pelo assassinato do México, desapareceu. Desapareceu. Então, as ideias que persistem são essas. O varguismo hoje, ele tem uma atualidade, um vigor, o trabalhismo, do qual o PDT é o seu porta-voz, importante. Muito importante e muito decisivo. Haja vista que novamente estão atacando Vargas num livro super divulgado, super paparicado, que é agora do jornalista Lira Neto, que é exatamente um livro muito divulgado pelo Estadão, pela CBN, tá, para atacar o Vargas. Quando o livro do nosso amigo Augusto Ribeiro, A Era Vargas, 3 volumes, escrito, inclusive, por solicitação, orientação de Brizola, não teve a menor... É dificílimo de ser encontrado. Talvez esteja aí uma das sugestões que eu começo a dar à Fundação Leonel Brizola, né? Fazer um esforço de massificação desse livro, que é brilhante. Já li 3 vezes esse livro. É brilhante. Até porque nós estamos aqui o tempo todo... Aquilo que mais se acusa em Lula ou em Dilma é de que ela seria continuadora das ideias intervencionistas, estatizantes de Vargas
ou de Brizola, ou de Jango. Veja a atualidade de Vargas, portanto. E quem são os que acusam Dilma ou Lula de fazerem isso? A velha UDN, que não admite políticas de valorização de salário, que não admite que o trabalhador tenha cargos importantes na esfera da República, muito menos presidente da República. Isso é um absurdo, isso é uma heresia. São os mesmos que acusam, e contraditoriamente, porque a história tem observado uma linha de incoerência, claro, uma linha de incoerência. Quando Trotsky dizia bonapartismo sui generis com potencial revolucionário e progressista, recomendando o apoio a Vargas e a Carter, ele não estava isentando das enormes incoerências que existem, exatamente porque elas não estão presentes também nos partidos. Os partidos são repletos, como já ficou aqui assinalado, de incoerências políticas, ideológicas, cada vez mais fragilizadas, programaticamente incoerentes também. Mas isso não elimina esse potencial histórico, essa memória que tem que ser resgatada, atualizada, e que servirá nas horas decisivas. Por exemplo, quando Lula recuperou a indústria naval brasileira, e ela está recuperada, ela já havia sido, na época de Vargas, a segunda maior do mundo. Márcio Postman, numa entrevista que eu fiz a ele, se tivéssemos continuado a política econômica de Vargas, o Brasil seria hoje a terceira maior potência mundial. Mas não essa sexta, do jeito que é dito, como o crescimento do PIB, que não explica nada. O PIB não é revelador de fato das coisas. Porque PIB não quer dizer quanto da economia brasileira está nas mãos das multinacionais do capital estrangeiro. Isso não quer dizer, portanto, o que cresceu? Cresceu para quem? Quem que ganhou? Quem que está enriquecendo com esse crescimento do PIB? Não é bem assim. Então, há coisas que as próprias estatísticas, não, como commodities, estatísticas também, nem sempre elas dizem o que são, o que parecem dizer. E eu queria, então, para encaminhar para uma sugestão final, encerrar a minha fala, dizer o seguinte: essa ideia de um trabalho constante pela educação política, que a Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, se propõe a fazer com esses debates e buscando iniciativas, eu acho que o campo não é, eu aí talvez tenha uma avaliação um pouco diferente, eu não sou pessimista, eu sou bastante otimista diante das possibilidades. Ora, a Venezuela hoje está instalando uma nova lei do trabalho que, em boa medida, tem comparações históricas com a CLT, que a todo momento, hoje ainda, tentam derrubar. Todo dia tem conspiração da UDN, da velha UDN, contra a CLT hoje para derrubá-la. Não aceitam direitos trabalhistas. Na Venezuela está se construindo. Na Argentina, que tem um crescimento econômico, está fazendo na marra o que Keynes dizia. Ou seja, limitar a importação à possibilidade valoral das exportações. É uma novidade, meio sui generis, mas é uma novidade importante porque tende a fortalecer o mercado interno. O fortalecimento do mercado interno aqui no Brasil, feito nessas bases, ela é sustentável quando é o salário que está se desenvolvendo, que está se ampliando. E a política de salário, Vargas e Jango chegaram a dar aumento de 100% de salário. Historicamente, nunca houve audácia desse porte no Brasil. Então, a política feita nos últimos anos de aumento de salário é correta. Ela pode ser até tímida, mas ela é correta. Ela não é mal. O que vai exigir, porque surgirá a contradição que, para dar continuidade a esse processo de destruição de renda, de incorporação de massas miseráveis, a possibilidade de consumo que qualquer ser humano merece, precisa de algo mais. E esse algo mais não é na linha do que o governo Lula fez, por exemplo, quebrando o monopólio do seguro e resseguro, que foi uma criação de Vargas, do Barbosa Lima Sobrinho, que foi quebrado o monopólio agora no governo Lula. Isso nunca se disse. Esse é um grande perigo para a economia brasileira. Nós não temos seguridade nesse sentido. Então, termino dizendo o seguinte: sugiro à Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini,
Quem tem histórias tão ricas como a de Vargas, como a de Jango, para transformar num filme longa-metragem? E as possibilidades estão aí. Nós temos que ter um filme. Tem filmes agora na Argentina sobre Perón, sobre Martim Hierro, na Venezuela sobre Bolívar, sobre Miranda. Nós temos que ter um longa-metragem sobre Vargas, contando a profundidade, a importância dessa transformação da história, que o Fidel Castro disse, e eu estava presente quando ele disse, que se comoveu porque recebeu na prisão a carta-testamento de Vargas, que foi fundamental para ele levar adiante aquela... Estava preso em 54, quando recebeu a carta-testamento de Vargas. Para ele foi uma fonte de inspiração para levar adiante a luta dele. Nós temos, o povo brasileiro tem o direito, e acho que a Fundação tem as condições hoje, há uma relação de forças possível de fazer um grande filme, longa-metragem, sobre uma grande produção da vida de Vargas. Nós devemos isso ao povo brasileiro. E me preocupa, sim, quando surge essa nova classe média consumindo e se endividando. O crédito sempre foi uma base de expansão do capitalismo. Não sou contra a expansão do crédito. Não sou. Não devemos, acho que não devemos ser. O problema é se ela não vem acompanhada de outras políticas de solidificação do mercado de trabalho. Essa que é a diferença. O crédito é a base de expansão do sistema capitalista. Isso não é o problema em si. Mas, vejam, o Hélio preocupava-se com essa classe média transformar-se em força conservadora, politicamente falando. Claro, porque ela não dialoga com ninguém. Não há um jornal, não há uma televisão que faça o diálogo. Então ela vai consumir geladeira, carro, motocicleta, não sei o quê, mas não vai ter um jornal última hora, uma televisão civilizada, civilizatória e humanizadora para fazer o diálogo, para que ela se eleve politicamente para os ideais de uma sociedade brasileira mais justa, mais igualitária, que é o que se pretende aqui discutir. Muito obrigado.